Amado Espírito Santo, visita esta geração. O povo precisa conhecer que a comunhão traz confiança, a comunhão traz segurança. Senhor Espírito Santo, visita esta geração, ela precisa de Ti. Espírito Santo, visita Teu povo. Vem revelar a esta geração as maravilhas da Tua salvação. Manifesta a Tua graça aqui, dá-nos porção dobrada. Se esse povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na Tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Senhor Espírito Santo, queremos o Teu vento, o vento do Teu amor, o vento do Teu poder sobre esta geração, para que conheçam a grandeza da comunhão, Senhor. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na Tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Deus do novo céu, Deus da nova terra, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém, a minha amada. Glórias a Deus, irmão, em nome de Jesus Cristo, mais uma quarta-feira na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, orando pela família e trazendo aqui segredos que o Senhor prometeu que nos mostraria, que faria com que nós os conhecêssemos, e Ele só ensina os seus segredos àqueles que o buscam, correto? Então, nós vamos ouvir a respeito de uma carta, de um pedido de resposta que uma pessoa passou para o missionário R.R. Soares, e essa pessoa estava perguntando: o crente foi chamado para sofrer? O que você acha disso?
Você acha que foi chamado para sofrer? Você está vivendo um grande sofrimento hoje? Pois bem, nós vamos ver a respeito disso logo após os relatos aí das campanhas que o missionário tem feito pelo mundo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver então em nome de Jesus. O meu filho com 10 anos, eu comecei a desejar ter outro filho, e de preferência que fosse uma menina. A gente tentou engravidar, né, e ela não conseguia. Aí começaram os exames, primeiro o meu também, a minha parte estava normal, aí foi focado ela, né? Eu passei por muitos médicos, e aí quando ela viu, mais ou menos em 2, 3 anos, que eu ia acompanhando todo ano, visita de rotina, aí ela disse, não, é melhor eu encaminhar você para um especialista em fertilidade. Aí eu fui para 3 médicos. Primeiro eu tomei umas injeções de hormônio para ver se elevava as minhas taxas. As injeções de hormônio que favorecem a ovulação, elas normalmente recrutam mais daqueles óvulos que seriam perdidos no ciclo menstrual. Então, mais óvulozinhos viram folículos e mais folículos podem ovular. Os folículos ovarianos estão nos ovários das mulheres, né? E eles acontecem, eles se formam na vida intrauterina. Eles que ovulam e são os responsáveis por liberar o óvulo para a fecundação, né? Os folículos fazem isso. A mulher mais velha começa com uma quantidade de óvulos muito, muito grande. Conforme vai passando o tempo, depois da primeira menstruação, essa taxa vai caindo, a quantidade de óvulos que sobram vão diminuindo, né? E com 35 anos, essa taxa começa a cair expressivamente, né? Até a pessoa entrar na menopausa, que é quando não tem mais óvulos para ovular. E durante esses 4 anos, no último médico que eu fui de fertilidade, ele disse que eu desistisse, que eu não conseguiria engravidar, que eu já estava com 38 anos, que já era a idade que normalmente a mulher começa a declinar a questão hormonal e que eu poderia ser uma delas. E a palavra, a leitura da Bíblia faz com que a gente tenha um alívio nessas horas. Foi lendo a Bíblia, foi assistindo o Show da Fé, que aí eu fui me alimentando e aquilo preencheu a resposta negativa dos médicos. Foi assim um choque, né? Nós ficamos realmente aí, é como se você ficasse sem chão, né? A gente ficou um pouco angustiado, deprimido, né? E ele também foi quem falou, vamos sentar e conversar com Cristo, vamos pedir a Jesus uma orientação, o médico dos médicos. Aí eu senti assim que o Espírito Santo mostrou para mim o Salmo 113:9, onde diz, Deus faz com que a mulher estéril viva em família. Aquela palavra alimentou meu coração e ali foi uma esperança. Depois que nós fizemos essa oração, passado alguns meses aí, ela sempre fazendo o exame, né, para ver se estava grávida, aí um dia ela fez o exame e deu negativo. E ela ficou muito triste, muito angustiada. Eu estava trabalhando, né? Foi num dia de semana, ela foi para a igreja. Quando eu fazia os tratamentos, ou antes mesmo dos tratamentos, eu sempre fazia beta-HCG, que é o exame para ver se está grávida. Como estava assim atrasado, era para vir em outubro, não veio, novembro, aí eu disse, não, eu vou pedir à médica a requisição para fazer. Eu liguei, a moça do laboratório já me conhecia, aí eu perguntei se ela podia abrir e ver se era positivo ou negativo. Aí ela disse, tá positivo. Foi em 2006, eu fiquei grávida. Quando ela falou, eu dei graças a Deus, né? Ele estava atendendo ao que nós havíamos pedido, né? A minha filha nasceu perfeita, sem problema nenhum. Tudo é possível ao que crê. Hoje, Júlia tem 12 anos. A Júlia é a florzinha da casa, né? Ela é a filha da promessa. É aquilo que faltava para nos completar como família, né? Eu tive essa experiência através da fé. Deus, ele respondeu, eu alimentei a minha fé.
Pois bem, irmãos, né? Glorioso é o nosso Deus e muitas coisas Ele tem para nos ensinar. Aprenda com Ele. Eu quero falar para você então dessa carta, desse pedido, dessa resposta que a pessoa precisava. Certamente ela estava numa confusão bastante grande, mas não é fácil as pessoas ficarem bem cientes de todas as coisas. A pessoa precisa orar, precisa buscar de Deus, a orientação do Espírito Santo, o poder que Deus tem para trazer a vida dessas pessoas é muito grande. Trazer o quê? Trazer o conhecimento, a verdade. Essa pessoa estava precisando de conhecimento. O crente foi chamado para sofrer? Você acredita nisso? Eu vou te falar exatamente o que o missionário falou. Começou a resposta para essa pessoa. O texto é claríssimo. Fala das perseguições a que estão sujeitos os verdadeiros e fiéis filhos de Deus. O que é que está escrito lá? O apóstolo Paulo, ele diz explicitamente: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1:29, ele fala desta forma ali. Nós podemos ver a respeito disso. Está aqui, estou com a Bíblia aberta aqui para falar para você. Então, Paulo considerava um privilégio a pessoa passar um sofrimento por causa das perseguições a Cristo Jesus. Mas nós não estamos vivendo hoje uma perseguição, irmãos. Não como Paulo, como os cristãos no início do Novo Testamento, após a morte de Cristo. Não estamos vivendo uma perseguição. As pessoas têm, às vezes, uma maneira de enxergar as coisas de um modo que já começam logo a falar um monte de asneiras. A mão de Deus está pesando. Deus, que é amor, de forma alguma, Ele vai colocar a mão dele sobre a vida de alguém para pesar, para causar alguma coisa que seja tristeza e dor. Deus é amor. Como eu disse no princípio aqui, as nossas escolhas, o nosso caminho, por onde nós andamos, nos levam às consequências que nós estamos vivendo hoje. Então, se nós ouvirmos o que a palavra de Deus diz, nós não vamos passar por isso. O sofrimento que o povo está passando hoje não é o sofrimento de uma perseguição espiritual. E ainda está por vir. A palavra de Deus, ela garante que essa situação vai acontecer. Mas nós precisamos o quê? Hoje, orar, buscar pelo Senhor. Paulo, ele já considerava um privilégio, naquele tempo, sofrer por causa da perseguição. Você já pensou alguém sair querendo destruir a tua família porque você é cristão? Na China, há anos atrás, houve algo semelhante. Muitos estudantes foram mortos, tanques passando por cima das pessoas nas ruas, porque uma revolução de todas as naturezas, vamos dizer assim. E ainda não era uma revolução, não era uma perseguição espiritual. É verdade que em alguns lugares no mundo as pessoas estão sendo mortas porque servem a Jesus Cristo? Sim. É uma perseguição, mas não ainda é aquilo que está previsto. Tem gente que diz: Jesus, volte logo, volte logo. Mas Jesus diz que esse dia será dia de ranger de dentes, será um dia de tormento. Nós temos nesses momentos que estamos vivendo aqui sobre essa terra, a oportunidade de nos reconciliarmos com Cristo. Eu fico pensando, é difícil explicar para as pessoas, ao ponto de que elas coloquem no coração. Mas imagine que você está com uma dor muito grande física e alguém vem e te aplica um remédio anestésico
e aquela dor simplesmente desaparece. Mas a causa da dor permanece ali. É coisa semelhante ao sofrimento espiritual. A causa da perseguição é Cristo. Mas a própria palavra de Deus, ela nos anestesia de certa forma, do qual nós não vamos sentir a dor, a perda da perseguição. Haverá dor física, com certeza haverá dor física, haverá muito sofrimento, muito choro. Mas por dentro nós estaremos anestesiados no Espírito do Senhor, porque Ele é que nos sustenta, Ele é que nos dá vida. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Algo semelhante a essas perseguições acontecem hoje, mas não são propriamente, são provaçõezinhas. Alguém aceita Jesus dentro de uma casa onde ninguém nunca falou de Cristo e logo começa ali a prevalecer uma contenda, uma intriga. E às vezes aquela pessoa que aceitou Jesus é até expulsa de dentro de casa. Eu ainda considero que não é a perseguição que a Bíblia fala, porque há muitos meios da pessoa continuar a sua vida falando de Cristo Jesus no meio daqueles que o aceitam. A diferença é você ter que se esquivar e fugir de quem quer te impedir de falar, de quem quer impedir a outros de ouvirem. É bem mais profundo a situação. 2 Timóteo 3, 2. 2 Timóteo, vamos lá para o livro de Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 12. Veja lá o que diz a palavra. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Então esse aqui é o conselho do Senhor. Os homens maus, aqueles que perseguem, eles vão sofrer o dano, eles vão pagar por aquilo que eles estão fazendo. O que você está fazendo hoje, que aprendeu de Cristo Jesus, você sabe de quem veio. Então continua fazendo, porque será um testemunho, um grande testemunho. O Senhor Jesus preparou bem os seus discípulos sobre isso. Ele preparou bem, ele ensinou bem os discípulos. Olha, é necessário sermos fiéis. É necessário nós estarmos firmes no que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos alcançar a salvação que nos é prometida. Vamos para Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Versículo 1, vamos começar. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço que é da herdade? Satanás encheu o coração dele. Não veio uma entidade física e colocou dentro dele alguma coisa, mas os desejos iníquos, a idolatria, que o amor ao dinheiro é idolatria, o planejar às escondidas para querer enganar uma pessoa de Deus. Eu tenho repetido sempre: ai daqueles que desviam as minhas ovelhas, diz o Senhor.
Isso são testemunhos maus, são testemunhos errados. Versículo 4: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Então, meu irmão, sinta-se na glória do Senhor quando você estiver sendo perseguido desta forma, onde os homens tentam impedir que você leve o amor de Cristo, em que você viva o amor de Cristo. Sinta-se na glória do Senhor, porque o seu galardão já está preparado. Você não tem do que se preocupar. Veja aqui, vamos 5:1, vamos até o 16. Vamos ler até o 16, né? E levantando-se os jovens cobriram o morto, e transpondo-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-lhe, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Todos aqueles que andam em maquinação, trazendo engano, se separando do que a palavra de Deus permite, concordando entre si em causar o mal a outrem, vão sofrer o mesmo dano. Mas presta atenção, meu irmão, o Senhor nos deu autoridade para seguirmos adiante em todas as obras. Imagine o que foi que tocou em Pedro naquela hora em que ele percebeu que Ananias havia feito errado, e depois a mulher dele entra e ele fala com ela, e a mesma coisa, a palavra que saiu da boca do apóstolo: por que você deixou se enganar por Satanás? Eis aí os homens que vão te levar. E ele caiu, e ela caiu. O poder da palavra, da qual você não tem prestado atenção. Imagine se nós hoje, cristãos, estivéssemos vivendo com este poder em nós. Ele nos foi dado. Ele nos foi dado. Não haveria inimigo que pudesse estar tentando nos destruir, porque todos eles cairiam por terra. Então a história segue-se. No versículo 16: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados, por causa da palavra do apóstolo. É necessário sermos fiéis. O testemunho é algo muito importante na nossa vida. Esse testemunho veja o capítulo 4. Veja o capítulo 4, versículo 13 aqui. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. É muito importante. Uma vida transformada convence as pessoas quanto ao poder de Cristo. Uma vida transformada convence qualquer um quanto ao poder de Cristo, quando você está nele e ele está em você. Então imagine, aqueles homens estavam admirados do poder, do quanto Pedro havia crescido. Homens sem letras, indoutos, sem conhecimento algum. Mas eles estavam grandes, estavam crescendo
A sua sabedoria era tremenda. Suas palavras não tinham barreiras para acontecer. Imagine você, por onde você passar, por onde você estiver, agindo da forma como Pedro agiu, com o conhecimento que Pedro tinha, com a fé que Pedro tinha. Não precisa ser advogado, não precisa ser mestre em coisa alguma. Você só precisa ter o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Porque a sabedoria, o Senhor, é Ele quem vai encher o teu coração. É Ele quem vai te preparar para você seguir adiante. Veja, os apóstolos reagiram de modo inusitado, do ponto de vista humano. Eles eram diferentes, eram homens, carne e osso como todos eles, mas a sua sabedoria, o seu conhecimento era tremendo. Volta lá no capítulo 5, versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus Cristo. Eles estavam ali sendo questionados, mas ninguém pode fazer nada com eles. E eles se retiraram, pois, da presença do conselho que os julgava, que os questionavam, felizes, porque eles estavam ali por causa do nome de Jesus. Puxa, me questionaram, porque viram que eu sou de Jesus Cristo. E não puderam fazer nada, porque Jesus é o Senhor. Leia de novo o versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Imagina a alegria, a festa que eles estavam fazendo. Eles tinham prazer em passar a perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. Quem dera nós hoje pudéssemos sentir esse prazer. As coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, mas no nome de Jesus eu vou lá e venço e faço acontecer, e todos vão ver que eu sou de Deus. Mas tem gente que se esconde, né? E fica ali, não falando alto para que ninguém ouça, para que ninguém os persiga, para que ninguém fale nada contra eles. Nos ônibus, nos trens, hoje não se vê mais aqueles movimentos onde as pessoas pregavam no Evangelho. Eu comecei desta forma. Eu trabalhava no Alphaville e todo dia, desde o dia que eu comecei, que eu pegava o ônibus para ir para minha casa, todo dia eu pegava o mesmo ônibus e todo dia no mesmo lugar, o meu lugar ficava vazio. Porque eu me sentava ali e começava a falar do amor de Jesus Cristo e as pessoas ficavam penduradas, amontoadas em cima, ouvindo eu falar de Jesus Cristo. E a nossa viagem era tranquila, gostosa. Bem, quando chegava o fim de semana, não tinha aquela viagem para fazer, era um vazio. Mas todo o tempo que eu trabalhei ali e que andei de ônibus naquele pedaço, foi desta forma. Um período, no começo na igreja, nesse tempo aí que eu estava de ônibus, eu era só membro na igreja. Mas quando eu passei a trabalhar na igreja, a gente saía com cartas vivas. Quem lembra das cartas vivas? Ia pelos trens, ia falando de Jesus, passando carta viva ali, e todo mundo tinha ânsia, tinha gana de querer conhecer, gostava de ouvir a palavra. Mas hoje, você tenta passar um jornal. Quantas pessoas negam até que um aceita? Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Não quero. Irmãos, como eu falei aqui, nós precisamos nos preparar para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. O nosso tempo está passando, o nosso tempo está terminando. Eu me lembro que há uns 40 anos atrás, mais de 40 anos, na verdade, eu fiz uma cirurgia aqui no peito,
cresceu um caroço. Eu não era de Jesus. E aquele caroço estava terrível, enorme, crescendo, estava feito um limão quase. E eu fui ao médico porque aquilo me incomodava, aquele caroço me incomodava, não porque era caroço, mas por causa do volume que ele estava fazendo. E o médico olhou ali naquele momento, ele já falou, não, isso aqui não é nada não. Você quer tirar isso daí? Eu falei, claro que eu quero, vamos tirar. Ele falou, então vamos fazer já. E me levou lá para o ambulatório, e no ambulatório mesmo, numa mesa, numa cama onde eu fiquei deitado, em cima tinha uma lâmpada enorme, iluminando tudo e espelhada. Ele aplicou uma anestesia em volta, com agulha, e eu olhando, deitado e olhando, vendo ele fazer. Ele raspou os pelos que estavam aqui, pegou o bisturi, cortou em volta e com um alicate ele foi até fundo. Eu não senti nada, só sentia o cutucar ali no lugar. Eu estava anestesiado. É por isso que eu falo, que eu entendo hoje. É mais ou menos como isso. O sofrimento que a gente passa, as dores que a gente sente, não significam nada quando a gente está em Cristo Jesus. E eu não estou em perseguição espiritual. Não estou. Tudo que vivo hoje é consequência do que eu vivi no passado. Então pense nisso, irmão. Você não foi chamado para sofrer. Jesus não te preparou para sofrer. Ele te preparou para ser vencedor. E se você não aceitar esse fato, infelizmente, você é um fracassado. Está derrotado. Será perseguido. Assim você será perseguido, e não por Deus, porque Deus não faria isso. Ainda assim, Ele quer que você se arrependa e peça perdão para Ele. Volte aos braços dEle, porque Deus é o teu Pai, e Ele te espera, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Puxa vida, foi um pouquinho mais longe hoje, né? Foi um pouquinho mais longe, mas glórias a Deus, não tem problema não. Tudo o Espírito Santo Ele prepara. Que eu quero que você prepare o seu coração também, para lembrar, é a última semana do mês, e nós precisamos do teu socorro, precisamos da tua ajuda, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, até domingo, nós precisamos de tudo. Patrocinador, em nome de Jesus Cristo, Deus te chamou ou não chamou? Você tem dúvidas? Então Ele não te chamou. Se Ele te chamou e te deu um valor para você fazer o seu depósito, é porque você pode, Ele vai te dar condição. É você que não está crendo. Então creia no Senhor e tudo será possível. Tudo será possível ser feito. Amém? Então, preste atenção, Bradesco, a conta corrente 3, da agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9, dízimos e ofertas, conta corrente na mesma agência 29.315, dígito 6, o seu patrocínio. Ali no Santander, né, agência 3795, dígito 0, a conta corrente é 130000215, patrocinador, em nome de Jesus Cristo, estamos precisando da tua ajuda. Muita gente tem deixado de cumprir com o seu voto com Deus. Se você não obedece, você está fora da palavra de Deus. Deus te chamou, obedeça. Para as contas correntes no Banco do Brasil, agência 472, dígito 3, conta corrente 56098, dígito 7. Nós temos também no Itaú, agência 04061, conta corrente 76526, dígito 3, Caixa Postal, né? Caixa Econômica Federal, agência 0221, operação 003, conta corrente 772627, dígito 5. Também no Santander, agência 3795, dígito 0, conta corrente 13002392, dígito 4. Os seus dízimos e as suas ofertas aí em nome de Jesus Cristo. Oh, venha, em nome de Jesus Cristo. Ajude a tua igreja, ajude você aqui da Vila Industrial, você de outras igrejas.
ao redor de nós, na Igreja da Graça, a tua igreja precisa cumprir com a contabilidade para poder permanecer de porta aberta e fazer o trabalho que tem que ser feito. Não desista, você ama o ministério, você é chamado, você deve obedecer em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor nesse momento. Deus Pai, o Senhor não nos preparou para sermos sofredores. O Senhor nos preparou para uma vitória na presença do Senhor Jesus Cristo, porque com Ele nós somos vencedores. Porém, as tristezas, as angústias, os males que nós vivemos, todo o tropeço que nós passamos por causa das nossas atitudes, tem nos levado a sofrer. E não é o sofrimento da perseguição espiritual. As pessoas confundem as coisas. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero que essas pessoas venham ter sabedoria, venham ter conhecimento, que os olhos do entendimento sejam abertos, que o coração esteja repleto com a palavra e com a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor tem que estar no nosso coração com a vontade do Senhor. Não dá para viver separado, não dá para ser feliz separadamente. O Senhor é vida e abundância foi o que Jesus veio nos trazer. Portanto, eu digo a doença, a enfermidade de qualquer natureza, onde quer que esteja, aí o problema da miséria, a tristeza na vida dessas pessoas que estão desempregadas, eu digo em nome de Jesus, miséria caia por terra, doença desapareça, contenda na família desapareça, todo o mal que tem se agravado sobre esse povo, eu digo em nome de Jesus, Pai, abençoe a família desse irmão, dessa irmã que vem buscando, que vem clamando, esse que está chorando porque alguém de casa está internado em um hospital, mal do século, Covid maldita, eu te repreendo, eu te amaldiçoo em nome de Jesus Cristo. Todo mal caia por terra para a honra e glória do nosso Deus. E eu venho, Pai, abençoando esse povo, abençoando esse bairro da Vila Industrial, ao nosso redor, aí embaixo e em cima, Senhor, onde quer que haja um povo aí, para ser abençoado, receba da bênção do Senhor. Nas ruas, as pessoas que passam por essa manhã aqui na porta da igreja, receba da bênção do Senhor, receba da presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu digo às nossas autoridades, sejam elas os nossos líderes políticos, sejam as Forças Armadas, onde quer que esteja, receba da bênção do Senhor e que a verdade do Senhor prevaleça aos nossos líderes religiosos, em nome de Jesus, missionário, pastor Jaime, os estaduais, os municipais, onde eles estiverem, Senhor, dá sabedoria, dá entendimento por esse povo, Pai, em nome de Jesus, porque nós dirigimos um trabalho para honrar e glorificar o Teu nome. É por isso que nós estamos aqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que assim seja, e amém. Glórias a Deus. Nós cremos no Senhor e aceitamos, meu Pai, a Tua palavra. Então até sexta-feira, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, e seja feliz da paz do Senhor. Que a tua família receba da glória, em nome de Jesus.